Voltamos para quem está acompanhando a dinâmica de resumos, né? Resumo de conteúdo de Direito Civil 4, Direito das Coisas. Mas quem está chegando agora são comentários sobre as questões de prova de Direito Civil 4, Direito das Coisas, que a prova foi aplicada agora na última segunda-feira, dia 5/12. E eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos que eu estou postando aqui no canal, não só com interesse de prova, né, de faculdade, mas também no caso de vocês precisarem fazer resumo para concurso, prova da OAB, vale a pena treinar com essas questões aqui, que são questões bem conceituais, tá? Na área de Direito das Coisas. Então, a primeira questão eu vou debater com vocês é a seguinte: com base no conceito de uso capião, estudado em sala de aula, marque a opção correta quanto aos requisitos para a aquisição de um bem imóvel ou móvel. Foquei na questão nos bens imóveis, porque é o que acontece no nosso dia a dia. Não é comum encontrar um uso capião de um bem imóvel. É mais comum encontrar um uso capião de um bem imóvel. Então, foquei nessa questão do bem imóvel. Opção A: o possuidor que deseja requerer uso capião realmente esteja no imóvel com a intenção da posse, explorando o bem sem subordinação a quem quer que seja, sem exclusividade, como se proprietário fosse. Essa opção A está errada, porque eu marquei aqui, sem exclusividade. Para se configurar o uso capião, além do animus domini, tem que ter a exclusividade, a posse tem que ser exclusiva. Então, por essa razão, esse sem exclusividade, essa opção está errada. Opção B: não se enquadra como requisito para uso capião a posse com a apresentação do título de crédito no juízo do inventário ou em concurso de credores. Beleza, opção correta. Não tem como usucapiar um imóvel quando se apresenta um título de crédito no juízo de inventário, porque já existe proprietário e esse processo está em processo de inventário, esse imóvel está em processo de inventário. A situação que se coloca aqui também é ou em concurso de credores. Se houver concurso de credores, não existe definição de propriedade, não tem como, tá? Então não se enquadra como requisito para uso capião uma posse com apresentação de título de crédito no juízo de inventário ou em concurso de credores. Opção C: a posse necessariamente e obrigatoriamente deve ser clandestina. Não necessariamente clandestina e obrigatoriamente. Existem diversas situações que podem decorrer a manifestação de uma vontade de ter aquela posse daquele imóvel e usucapiar aquele imóvel. Então, não necessariamente e obrigatoriamente deve ser clandestina. Opção D: em qualquer ocasião em que o possuidor permaneça no imóvel ou tratando como se fosse seu, desde que dê função social ao mesmo. Também a opção está errada. Não é em qualquer ocasião em que o possuidor permaneça no imóvel. Eu posso ter uma situação, por exemplo, de um contrato de locação, né? E eu estar no imóvel, tratando desse imóvel como se fosse meu, dando até uma função social ao mesmo, mas eu tenho uma previsão contratual, eu tenho que pagar para estar ali. Então, essa opção está errada. A melhor opção é a letra B. Então, quem marcou a letra B, está ok. Segunda questão. À luz do artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, podemos dizer que a aquisição de uma propriedade decorre do registro do título no registro de imóveis. Tal documentação é fundamental para a garantia do proprietário. Assinale a opção correta quanto à finalidade do registro imobiliário. Opção A: eficácia inter partes.
tem sua fonte através da publicidade das informações. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o questionamento aqui. Nós estamos falando do título de aquisição de uma propriedade imóvel. Então, não fala da eficácia inter partes. Deve ser outra eficácia aqui. Então, a opção está errada. Opção B, indica tão somente os dados do comprador e vendedor com informação do valor do negócio realizado entre as partes, com estipulação de multa em caso de descumprimento de cláusula contratual. Também a resposta está errada, porque essa definição aqui de indicar, não tão somente, tá? Mas indicar os dados do comprador, informação de valor do negócio, isso é um contrato de compra e venda. Tá bom? Não estamos falando aqui de um título de propriedade. Letra C. Segurança jurídica em razão da perfeita identificação do titular do domínio e da existência ou não e eventuais ônus reais. Beleza, essa opção é a mais adequada. Vamos ler de novo a pergunta. À luz do artigo 1245 do Código Civil, podemos dizer que a aquisição de uma propriedade decorre de um registro de título no registro de imóveis. Tal documentação é fundamental para a garantia do proprietário. Assinale a opção correta. Beleza. Toda a relação de compra e venda de imóvel após a assinatura de um contrato de compra e venda, sendo este um instrumento particular, onde demonstra a intenção das partes, deve ser obrigatoriamente registrado em cartório para que posteriormente seja extraída a escritura e o registro desse imóvel que foi objeto da compra. Sem um contrato de compra e venda, uma escritura de compra e venda, você não consegue registrar esse imóvel. Você tem que comprovar que você comprou aquele imóvel e depois fazer o registro daquele imóvel em seu nome. Após a emissão do registro de compra e venda desse apartamento, dessa casa, desse bem imóvel, e a emissão do registro geral de imóveis cadastrados no seu nome, beleza, você é o proprietário daquele bem. Então, essa mecânica toda que acabamos de falar, toda essa dinâmica, toda essa teoria, traz uma segurança jurídica e aí sim comprova que você é o proprietário do bem que você comprou. Não adianta só ter o contrato de compra e venda. Esse contrato tem que ser transformado em escritura dentro de um cartório de registro de imóvel e após ser lavrado o registro desse imóvel em seu nome. Então, por isso que essa opção traz uma segurança jurídica para quem compra um imóvel, tá? Só é proprietário de um bem imóvel quando tem a escritura pública desse imóvel em seu nome. D. Segurança jurídica que garante somente ao titular da propriedade o direito ao ressarcimento pelos prejuízos causados à estrutura da propriedade. Não necessariamente essa garantia de ressarcimento, ela pode acontecer também para terceiros, não apenas para o titular da propriedade, falando de estrutura de imóvel, tá certo? Então, a resposta certa aqui, a resposta correta é a letra C. Terceira questão, propriedade resolúvel. Aqui tem um errozinho que também confundiu vocês. Letra número 3, né? Questão 3. Propriedade resolúvel e fiduciária. Marque a opção correta quanto à sua diferença. Os alunos confundiram um pouco a questão do conceito entre uma e a questão de outra. Tá? O conceito da outra. Propriedade resolúvel detém do mesmo conceito que a propriedade fiduciária, eis que ambos servem de garantia. Opção A, errado. Ambos não servem de garantia. Somente a propriedade fiduciária, quando se trata de imóvel, bem imóvel, ela serve de garantia. Letra B. Propriedade resolúvel é aquela que se destaca no artigo 1361 do Código Civil, com escopo de garantia. Está errado. A resolúvel não tem escopo de garantia. E a propriedade aqui deveria ser fiduciária, mas esse erro aqui, ele não foi proposital, foi um erro que aconteceu quando eu digitei, estava criando a questão, mas nada influencia. A propriedade resolúvel é aquela que se destaca no artigo 1359 do Código Civil, estando subordinada à condição resolutiva ou advento do termo. Minha intenção era colocar fiduciária,
Mas essa parte aqui, ela está certa. Isso aqui está certo. E essa questão está errada porque a resolúvel, ela não se destaca no artigo 1361, e sim no 1359. E a resolúvel, ela não tem o escopo de garantia. Quem tem o escopo de garantia é a fiduciária. Então, a opção B está errada. Letra C. A propriedade resolúvel não depende de condição resolutiva ou advento do termo, e a propriedade fiduciária está subordinada à condição resolutiva ou advento do termo. Também está errada, tá? Essa questão aqui, a propriedade resolúvel, ela depende, senão aqui está errado, ela depende da condição resolutiva. Letra D é a opção correta. A propriedade resolutiva está prevista no artigo 1359, aqui é resolúvel, saiu a digitação errada. Se subordinado à condição resolutiva ou advento do termo, deixando de ser plena e passa a ser limitada. Beleza, ela é limitada. Enquanto a propriedade fiduciária se destaca no artigo 1361 até 1368b, quando podemos considerar fiduciária a propriedade resolúvel de coisa, que foi o erro material, móvel e infungível, que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Beleza, perfeita essa opção D aqui. Ela está certinha, conforme o material deixado em sala de aula e conforme a explicação dada em sala de aula. Nós podemos considerar que essa propriedade fiduciária, quando se trata de coisa móvel e infungível, pode ser uma espécie de propriedade resolúvel, tá? Mas não se confundem com relação a conceitos. Opção 4. Marque a opção correta quanto ao conceito adequado à propriedade intelectual. Na aula de propriedade, nós falamos sobre propriedade intelectual. É a coisa mais maravilhosa que tem, fazer a explanação sobre esse direito, que é um nicho muito importante para quem quer atuar no mercado. Beleza? Então, vamos marcar aqui a opção correta sobre essa questão 4. Foi elaborada essa questão propositalmente com a numeração da legislação, porque é uma legislação simples, vale a pena memorizar, e também com relação à questão conceitual sobre propriedade industrial e propriedade intelectual, que apesar de serem palavras diferentes, elas têm praticamente o mesmo significado, beleza? Então, questão 4. A propriedade intelectual é regida ou industrial, tá? Intelectual ou industrial, é regida por lei própria, beleza? Lei 9.279 de 1996, a partir de agora vocês não vão esquecer, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial ou intelectual, e trata-se de proteção legal e reconhecimento de autoria de obra de produção intelectual, ou seja, invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, dentre outras. Beleza. Opção correta, letra A. Letra B. Propriedade intelectual é regida por lei própria. Lei 9.779, está errado, de 1995. Está errado porque é 96. Que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial. E trata-se de proteção legal e reconhecimento de autoria da obra de produção intelectual. Errado. Essa continuação aqui está certa, mas a legislação aqui está errada. Então, a opção correta é a letra A, não é a letra B, por conta da lei errada. Letra C. Vamos debater opção por opção. Propriedade intelectual é regida por lei própria, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial ou intelectual, e trata-se de proteção legal e reconhecimento de autoria de obra de produção intelectual, direcionada somente para a autoria de músicas e filmes. Não é somente. Sempre quando tiver a palavra somente, desconfiem da opção. Tá? Não é somente a autoria de músicas e filmes. Né? Tem desenhos industriais, tem a parte literária, e dentre outras situações. Beleza? Letra D. Opção C está errada, hein? Propriedade intelectual ou industrial é regida por lei própria, Lei 9.229. Caracoles! A lei certinha é 9.279, de 1996. Está errado, tá? Então, o restante está certinho. Ó,
Obrigação relativa à propriedade industrial, trata-se de proteção legal e reconhecimento de autoria, obra de produção intelectual, tal. Então a opção D está errada. Quinta questão. Marque a opção correta que identifica 3 tipos de propriedade intelectual prevista na lei específica. Qual é a lei específica? 9.279/96. Voltando. Então, a opção correta identifica só 3 tipos. Eu coloquei só 3 tipos ali. Direito autoral, marcas, programas de computador, propriedade industrial, direito do autor, patente, está errado. Propriedade sui generis, cultivar, está certo. Topografia de circuitos integrados, está certo. Mas como está errada aqui a qualificação do direito do autor como propriedade industrial, está errado, beleza? Opção A errada. Direitos conexos, está errado. Direito conexo é integrante de um dos gêneros que estão citados aqui em cima. Autoral, propriedade industrial ou sui generis. É específico para teatro, atores, né, artistas. Direito sui generis, tudo bem, pode ser, poderia ser, mas o conexo está fora e a marca e patente está fora porque são partes integrantes do direito autoral e da propriedade industrial, beleza? Aqui só estaria certo o direito sui generis. Marcas e patentes também não, porque está integrado aqui na parte de propriedade industrial. A opção correta é a letra D, porque o gênero, que eu vou marcar a letra D aqui, é direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Cada um, está errado aqui, com suas especificações. Beleza? Questão 6. O legislador prevê no Código Civil Brasileiro um capítulo sobre direito de vizinhança. Sendo assim, marque a opção abaixo que mais se adequa ao objetivo e fundamento para a aplicação do referido direito. O direito de vizinhança são regras que limitam o direito de propriedade com a finalidade de evitar conflitos entre os proprietários de prédios contíguos, visando ainda ao melhor convívio social. E tal previsão pode ser prevista, em outras palavras, no artigo 1277. Essa opção aqui, letra A, está correta. Aqui, ó, falhou aqui. Está correto. O que eu quis dizer aqui? O direito de vizinhança, ele vai preservar toda a relação do direito entre os vizinhos que convivem em unidades residenciais contíguas, lateral, a parte superior, inferior, enfim. E sempre falando de vizinhança, existem as áreas comuns. Então tem que haver um convívio pacífico entre os vizinhos e o direito de vizinhança vai rezar sobre essa garantia. O direito de vizinhança são regras que não limitam, aqui limitam, não limitam o direito de propriedade, limitam sim, porque cada um tem que ter limitação do seu direito para não prejudicar o próximo. Opção B errada. Letra C. O direito de vizinhança são regras que limitam, beleza, o direito de propriedade com a finalidade de evitar conflito entre os proprietários, beleza, dos prédios contíguos, ok. Visa ainda melhor convívio social, ok. Tal previsão pode estar prevista, em outras palavras, no artigo 1077. Aí é que está errado. A previsão aqui é 1277 do Código Civil. Então, por isso, essa opção C está errada. O direito de vizinhança são regras de condomínio. Não, está errado. Condomínio é uma coisa e direito de vizinhança é outra coisa completamente diferente, tá? Em que a convivência social deve ser preservada contra atos ilegais previstos no Código Penal, com xingamentos e agressões, nada a ver. Tá certo? Então, vamos passar para a última questão, que é a 7ª. Nossa prova valeu 7 pontos, porque os 3 restantes se complementam por trabalhos que serão ainda corrigidos e entregues na próxima semana, quando serão lançadas as notas. Questão 7. Condomínio em geral e condomínio edilício. Eu lembro que quando começamos a falar de condomínio, muitos alunos não sabiam o que era condomínio edilício, mas agora nós ficamos debatendo isso em sala de aula e ficou bem claro para vocês aí a diferença entre condomínio geral e condomínio edilício. Beleza? Marque a opção correta quanto aos respectivos conceitos, diferenças, exemplos e fundamentos.
Para que haja melhor convívio social entre vizinhos de uma mesma área de residências, é necessário constituir um condomínio geral, com ata de assembleia, documentos e eleição de um síndico. Não precisa. Condomínio em geral já basta a vontade unificada entre as partes, que já está formado o condomínio em geral, tá? Posso até dar um exemplo aqui, aquelas ruas fechadas, que as pessoas põem uma cancela, conseguem autorização da prefeitura, e aí você tem um condomínio ali, para trazer mais segurança para os moradores daquela rua. Mas não necessariamente precisa ter um síndico, tá certo? Opção A errada. Opção B. O direito condominial geral ou edilício, beleza? É único e são regras que não limitam o direito da propriedade. Limitam, com a finalidade de evitar conflitos, beleza, entre os proprietários dos prédios contíguos, visando ainda melhor convívio social. Cara, eu não posso confundir o conceito de direito condominial com geral ou edilício. Cada tipo de condomínio tem uma especificação diferenciada. Nós vamos ver na resposta correta e entender isso daqui. Ele não é único, o direito condominial. Ele tem diversas especificidades, tá? Eu tenho condomínio voluntário, tenho condomínio horizontal, tenho condomínio vertical, tem condomínio geral, que a gente vai falar um pouquinho, vocês vão entender aqui um pouco mais para frente. O condomínio edilício tem uma especificidade, então não é único. As regras limitam sim o direito, porque onde inicia o direito de um vizinho começa o do outro, e assim sucessivamente. Os direitos são limitados, porque não pode transformar uma área comum em bagunça, né? Tem que ter uma limitação, tá certo? Então essa opção B está errada. A sétima questão, opção C. Condomínio geral é a propriedade simultânea de um bem imóvel por duas ou mais pessoas, beleza? Os proprietários que possuem o mesmo interesse podem se unir e decidir sobre direitos, tranquilo, e deveres decorrentes da propriedade exclusiva que cada um possui. Tá ótimo. Nós falamos ali o exemplo da rua, né, fechada, tá ok. Entretanto, podemos dizer que o condomínio edilício, aí já mudou, né? Nós não podemos dizer que o condomínio geral é único com o condomínio edilício. Vamos ver aqui o conceito, né? É uma espécie de condomínio geral, beleza. Nele coexistem propriedades comuns e privadas e as unidades autônomas formam juntas uma edificação maior, concordo. O condomínio edilício deve possuir documentos de instituição, convenção condominial e regimento interno, beleza, tá certinho. E também deve nomear, indicar um síndico, tá? Não foi colocado aqui, mas nós devemos saber que uma das especificidades do condomínio edilício é ter a figura do síndico, representando aquele CNPJ, né? Aquele condomínio. Então, fechou aí, tranquilo. Resposta correta é a letra C. Condomínio geral é a propriedade simultânea de um bem, opção D, um bem imóvel por duas ou mais pessoas. Os proprietários que possuem o mesmo interesse podem se unir e decidirem sobre direitos e deveres decorrentes da propriedade exclusiva de que cada um possui, sendo necessária a figura de um síndico. Não precisa no condomínio em geral, beleza? Só no condomínio edilício. Então, resposta da questão 7 é a letra C. Tá? Espero que vocês tenham assimilado aí esse vídeo sobre a correção da prova, né? Que é a nossa N2. Aproveitem essa correção, usem, apliquem, vejam e aproveitem ao máximo os vídeos que eu estou postando aqui. Então, até a próxima. Agora na prova de hoje, que é Direito Processual Civil, lá para amanhã ou depois da manhã eu coloco também uma correção. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail, mandar mensagem pelo WhatsApp, eu colocar aí embaixo nos comentários do YouTube. Valeu, um abraço aí e até já.